Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, dia 22 de março, novamente estou aqui para fazer a partilha da Palavra de Deus. Quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando, sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Apresentamos ao Senhor o nosso coração. O que você tem hoje no seu coração? Que precisa ser entregue nas mãos do Senhor. Entrega a Ele. Ele conhece a realidade de cada um de nós. Colocamos nas mãos dele com confiança e já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. O Evangelho de hoje é de São Lucas. Ele vai nos dizer que todos os publicanos e pecadores aproximavam de Jesus para ouvi-lo os fariseus. Os escribas, porém, também se aproximavam de Jesus, mas eles estavam ali murmurando, dizendo: como que Jesus está ali comendo com os pecadores, os publicanos? E Jesus vai contar uma parábola. A parábola do filho pródigo. Aqui nessa parábola, a gente vai ver que os dois irmãos ali pecaram. Os dois pecaram. E um deles peca por um profundo desrespeito ao pai. Porque antes do pai morrer, ele já está pedindo a herança. Porque a herança o pai deixa para o filho quando ele quer. Principalmente depois da morte, porque o pai, quando está em vida, ele já pode ir passando alguma coisa antes de morrer para os filhos. Mas o filho não tem que ficar exigindo a herança do pai. Ele disse: meu pai, dai-me a herança. Isso foi um profundo desrespeito para com seu pai. Afinal, o que esse evangelho hoje quer nos mostrar? O que esse evangelho hoje quer falar para cada um de nós? É o nosso desrespeito para com Deus. Aqui está a vida do pecador que abandona Deus. Viver do seu jeito, despreza o Pai. Nós vamos encontrar lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 5, que vai dizer assim: olha que a palavra diz, raça degeneradas. É assim que agradece o Senhor? Povo louco, insensato. Não é Ele que é o Criador, o teu Pai? Aquele que te criou, estabeleceu? Não é Ele que te deu a vida? Não é Ele que te deu tudo? A leitura deixa clara. Um povo que abandona Deus. É um povo louco, insensato. Vai comer lavagem de porco. Vai comer lavagem de porco. Depois essa geração perversa, depravada que está aí, que não quer saber de Deus, longe de Deus, vivendo no pecado, profanando as igrejas, desprezando a Deus. E a gente sabe que há muitos lugares que a igreja está sendo atacada, profanada. É um povo louco, insensato. Não é Deus que dá o ar que respira, que dá a vida, que nos dá água que nós bebemos, o alimento que nós temos, a inteligência que você tem, a liberdade. Aqui está a imagem do filho pródigo. Um povo que rejeita Deus. O pecado mais grande do filho pródigo foi o desrespeito ao pai. Pedir a herança antes da hora. Ele pega a herança, vai embora. Diz a Bíblia que ele foi para um lugar muito longe. Assim como os muitos hoje não querem saber de Deus. Quer ficar bem longe de Deus. Quero que Deus não veja o meu pecado. E lá o filho pródigo, ele vai viver uma vida absoluta de pecado. Gastou tudo com as prostitutas. Até que veio a fome naquela região. Até que ele gastou tudo, já não tinha mais o dinheiro para o seu sustento. O que essa parábola quer nos mostrar? Que não adianta ter todo o dinheiro do mundo. Não adianta. Porque uma hora o dinheiro acaba. E se não vai acabar financeiramente, vai acabar de uma outra forma. E qual é a outra forma que vai acabar? É porque para todos vai chegar a idade.
A velhice vai chegar. Vai chegar a doença, vai chegar a morte. Isso é para todos. É como a leitura nos diz, deixa de ser louco, porque tem dinheiro, tem cultura, tem fama, tem ciência, pode desafiar a Deus? Hoje a gente vê quanta gente desafiando a Deus, pessoa culta, rica. Isso é falta de juízo, muito grande, é uma loucura. Vai chegar um dia que vai comer lavagem de porcos, e vai. Outro dia nós ouvimos esse evangelho, ele falava dos porcos. Para os judeus, os porcos eram um animal impuro. Eles não comiam porcos. Então aquele homem, ele não foi para o mundo dele, dos judeus. Ele foi para um lugar distante, era um lugar de pagão. Porque a gente não tem nada mais sujo, gente. Vocês sabem que não tem nada mais sujo e mais fedido do que uma lavagem de porco. É uma comida azeda que a dona de casa vai ajuntando durante a semana inteira. E aquilo vai fermentando, azedando. E os porcos comem. Olha que aquele rapaz, nem a lavagem dos porcos, ele podia comer. Já pensaram nisso? Significa a pessoa que abandona Deus. E a maior desgraça que pode existir, porque a palavra desgraça quer dizer sem a graça. Quando você está com Deus, você está na graça. E quando você está sem Deus, você perdeu a graça. Mas que coisa maravilhosa que é esse pai. Chegou uma hora que o filho caiu em si. E aí, essa hora da recuperação, é a hora da recuperação, é a hora da salvação. E quando o pecador lembra de Deus, ele disse, vou voltar para Deus? E daí a pessoa volta para dentro de si, começa a refletir. Eu era feliz quando eu tinha Deus, eu era feliz quando eu estava na casa de meu pai. Dentro dessa reflexão, a pessoa toma consciência. Aquilo que é precioso voltar para Deus. O Evangelho diz, ele começou a treinar as palavras que vai dizer para seu pai quando encontrar. Ele diz, vou falar para meu pai, que eu não sou digno mais de ser chamado seu filho, que me trata como um dos seus empregados. E ele refletia, na casa de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui passando fome, o que é isso? O que é isso? Vou voltar para a casa de meu pai. Esse é o momento da graça. O momento que o Espírito Santo toca o coração da pessoa. E daí, meus irmãos, a graça de Deus. Que esse rapaz não foi orgulhoso. Ele se humilhou. Porque o arrependimento, ele só vem no nosso coração quando nós não somos orgulhosos. Quando a gente é humilde. Quando a gente aceita que pecou, confessa que pecou, aí você recebe a graça e a salvação. Ele dizia, vou dizer para meu pai, eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha que beleza! Ele se arrependeu, estava disposto a confessar seu pecado. Olha que coisa maravilhosa, quando o pai viu de longe e foi ao encontro dele. O pai não esperou ele chegar. Ele foi ao encontro, abraçou. E quando ele quis confessar os seus pecados, o pai não deixou. O pai sufocou a voz dele com um abraço. É isso. Pai é assim misericordioso. O filho pode deixar de ser filho, mas o pai nunca pode deixar de ser pai. Uma filha pode deixar de ser filha, mas a mãe nunca deixa de ser mãe. É assim. Olha que é bonito, aqui no Evangelho vai dizer assim que ele correu, abraçou e cobriu de beijo. Cobriu de beijo aquele filho maltrapilho, pecador, ingrato, que desprezou o pai. E o pai o abraça e cobre de beijos. Olha que coisa emocionante. Eu fico assim imaginando aquela cena.
que era de arrancar lágrimas de qualquer um. Que coisa emocionante foi esse encontro do pai com o filho. Ele disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. E o que o pai fez? Ele diz: vamos fazer a maior festa. Chamou os empregados, mandou matar um novilho gordo, que ficava ali preparado para uma grande oportunidade de uma festa importante. Era aquele boi cevado, aquela carne de primeira que era preparado para um grande dia de festa. E o pai manda que os empregados matem e preparem ali uma grande festa. E o pai diz para os empregados: traga a melhor túnica que tem, traga um anel. Anel significa honra, glória. Traga a sandália melhor que tiver, porque o meu filho estava morto e voltou à vida. É aquilo que Jesus fala num outro evangelho. Ele deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai em busca de uma só que perdeu. E quando ele encontra, ele faz a maior festa. Meus irmãos, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que 99 justos que já faz penitência. Porque esse pecador, ele é filho de Deus, ele é filho do Pai, porque Jesus Cristo morreu por ele também na cruz. E Deus não quer perder ninguém. É isso o amor de Deus, que a gente precisa entender. E o Evangelho continua dizendo: vamos fazer um banquete, porque esse meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Se salvou, voltou para a casa do Pai. E o que a gente tem que fazer? O que essa reflexão traz para nós hoje, o que a gente tem que fazer é uma boa confissão. Estamos aí vivendo nesse tempo quaresmal, tempo de conversão, de mudança de vida, e a confissão é exatamente isso. É voltar para a casa do Pai. Quando a gente se humilha, a gente quebra a vergonha, quebra o orgulho. Aí a gente diz para o sacerdote: eu pequei, peço perdão a Deus. E através da mão do sacerdote, pelo ministério que Deus confiou a ele, você é absolvido dos seus pecados e é perdoado. Esse é o sacramento mais espetacular que nós temos na igreja, que é a confissão e a Eucaristia. No perdão, ele nos perdoa, e na Eucaristia, ele nos alimenta. Olha que coisa maravilhosa. E quando isso acontece, Deus faz festa no céu. Ele faz festa no céu. Mas aqui no Evangelho tem o outro filho, o filho mais velho, que não gostou e ficou magoado. O pai diz para ele: mas meu filho, você está aqui comigo sempre. Tudo que é meu é seu. E ele disse: não. Esse teu filho, olha o que ele diz. Ele não fala esse meu irmão, ele diz esse teu filho, como se não fosse irmão dele. Ele diz: pai, esse seu filho gastou todo o dinheiro com as prostitutas. E o pai diz: meu filho, ele estava morto, eu ganhei meu filho de volta. Olha que o pecado desse irmão mais velho é tão grave quanto o pecado do irmão mais novo. Porque também é um desprezo ao pai. Ele não soube respeitar o sentimento profundo do pai, que acolheu o filho que tinha se perdido. O filho tem que obedecer o sentimento do pai, quando o sentimento do pai é bom, é claro. E também quando um pai tem um sentimento que é mau, o filho não tem que obedecer. Mas quando o sentimento é bom, como esse perdão, o resgate que salvou o seu irmão, que estava morto. Mas o irmão mais velho não entendeu. Ele não entendeu a falta de amor. Veja que esse irmão mais velho pecou quanto mais novo. Não podemos odiar o pecador, mas o pecado é isso. Mostra para nós que nós temos que ter amor ao pecador.
rezar pela conversão dos pecadores, oferecer sacrifício pela conversão dos pecadores. Não podemos ficar como esse irmão mais velho, com esse ciúme bobo, egoísta. Vamos ver aqui que esse irmão mais velho é como aquelas pessoas que está sempre dentro da igreja, confessa, comunga, reza, mas despreza os outros. Se eu estou na igreja, na casa do Pai, se eu estou me alimentando todo dia com a graça de Deus, eu tenho que ter misericórdia para com os pecadores. Eu preciso clamar a Deus pela salvação deles. Não posso ficar com essa inveja, esse ciúme, essa arrogância, como esse filho mais velho ficou. Que desrespeita o pai, não teve sensibilidade com o sentimento do pai. Que se alegrou, fez festa por o teu filho ter voltado. Por ter seu filho de volta. Também é assim, como aquele filho mais novo que pede herança, pecou. Ali os dois pecaram, não respeitando o pai. Esse evangelho nós vamos estar vendo logo mais nos próximos domingos da Quaresma. Nós vamos estar ouvindo novamente. Te convido a pegar a palavra de Deus. O evangelho está em São Lucas 15, versículo 1, 3 e daí do 11 ao 32. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar, e os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhe a parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles e poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. Ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gastado tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem no lugar que mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida dos porcos. Comi, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para seu pai. E quando ainda estava longe, o pai avistou e sentiu compaixão e correu ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então disse ao pai: Pequei contra Deus, contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir no meu filho. Colocai um anel no seu dedo, sandália nos pés. Trazei um novilho gordo, matai, e vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música, barulho de dança.
Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos? E quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele um novilho cevado? Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus hoje fale ao nosso coração. Pedimos ao Senhor nesse dia que Ele nos dê um coração aberto à misericórdia de Deus, que nos acolhe constantemente. Não importa nossas condições, Ele nos acolhe na sua misericórdia, para perdoar-nos, para nos amar, não para continuar nas condições de pecado, não. Mas que o nosso coração esteja aberto com desejo de transformação, uma mudança de vida, um desejo de santidade, para uma vida nova em Deus. Porque no céu há festa quando um pecador volte-se para Deus. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado final de semana, que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.